Muito bom dia para você que está aí em casa. Seja muito bem-vindo a mais uma terça-feira conosco aqui no Conexões de Valor. E eu começo o programa de hoje te fazendo uma pergunta que vai te fazer pensar. Quando você olha no espelho, você se vê realmente ou você vê o que querem que você seja? Pense nisso. E para conversar sobre a beleza que posiciona através da imagem, eu hoje estou com duas especialistas. Cleópatra Carreri, que é empresária e fotógrafa há mais de 10 anos, e Francine Pereira, que é produtora de moda. E juntas, elas se unem em uma potência tremenda para conversar aqui hoje comigo. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Ai, tudo ótimo. Bem. Sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz em recebê-las aqui hoje. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu sei que Obrigada pelo convite. Imagina. Então vamos lá. Vou começar pela Cleo. Cleo, quero saber um pouquinho de tudo. A gente sempre começa aqui o Conexões, né? Logicamente que falando da parte empreendedora, mas a gente também tem aquela pontinha de curiosidade de saber o pessoal. Então, como tudo começou? Como que você foi parar? Como que você olhou para uma máquina fotográfica e falou, é isso aqui que eu quero para minha vida? Tá, começou há uns 10 anos atrás. Eu sou daqui de Balneário, né? Eu sou nascida aqui. E há uns anos atrás eu fui morar em São Paulo. Sim. E daí eu fiquei lá por 4 anos, eu estudei produção audiovisual. E nessa época eu achava que eu ia trabalhar com roteiro. Sim. Então eu tava lá na faculdade, até que eu tinha uma amiga que estava começando na fotografia, a Thaís. E eu comecei a fazer assistência para ela. Então eu ia no ensaio, ajudava, fazia um cabelo, fazia o que precisava. E nesse momento, nesse movimento, na verdade, eu comecei a gostar muito de fotografia. E tinha uma amiga nossa que estava vendendo uma câmera, ela falou, amiga, compra essa câmera. É a hora. É agora, tu tem um olhar aí. E eu já tinha, assim, uma afinidade com câmera. O meu irmão foi cinegrafista por muitos anos, então eu acho que eu tinha esse tato. E eu comprei a câmera. E assim, eu fui muito louca, né? Eu comprei a minha câmera e eu já saí fotografando. Sim. E eu morava lá na época, então logo eu vim pra cá, pra Balneário. Daí quando eu cheguei aqui, eu já cheguei fotografando, né? Já cheguei, não, sou fotógrafa. Sim. E foi muito legal porque eu comecei logo no começo, a Fran me ajudava em alguns ensaios, eu acho que um dos meus primeiros ensaios foi da tua irmã, da Poli. Sim, da E a Fran já fez uma produção lá. A Fran já confiou de início, né, Fran? E a Fran já fez a produção, lembra aquela mala enorme lá no estaleiro? Mas eu não trabalhava com isso ainda. Certo. Como a Cleo começou a fotografar, então eu falei, a minha irmã tá grávida, eu quero dar um ensaio pra ela. Sim. Eu vou levar as roupas e a gente faz umas fotos. Você era de outra área? Eu sempre fui da moda. Certo. Eu tava fazendo faculdade nessa época. Daí a Fran ajudava nisso daí, ó. Daí eu fui e ajudei a Cleo a fazer essa produção da minha irmã, que ficou muito legal. Sim. Ficou. E daí daí eu meio que falei, não, sou fotógrafa, eu gostei disso aqui. E eu realmente, eu sentia, eu acho que um sentimento que eu tive, que foi uma confirmação, foi quando eu comecei a fotografar, independente do que estava acontecendo na minha vida, dos problemas, da situação, quando eu estava fotografando, eu sentia que era um momento que eu tinha no dia, que era quase uma meditação, que eu realmente não pensava em absolutamente nada. Eu podia ter qualquer problema, e até hoje é assim. Sim. A hora que eu ligo a câmera, né, eu falo que eu fico até meio burra, às vezes, porque eu não consigo... Opa, olha eu engasguei, gente. Acontece. Nervosa. Eu fico até meio em outro universo, assim, então eu não consigo, às vezes, dar atenção para outras coisas, porque eu conecto ali. E daí eu comecei, e logo eu fui para Barcelona, e daí já virei fotógrafa internacional, né, querida? Chiquérrima. Daí eu fui viajar e comecei a fotografar lá. Certo. Então foi um período de alguns bons anos ali, acho que foram uns 4 anos que a minha vida era meio... E você ficou em Barcelona 4 anos, esse período, só trabalhando com a fotografia? Não, eu fiquei lá, eu fiquei uns meses, no começo eu fiquei 3 meses, e eu voltei, eu fui aquela que eu fiquei uns 4 anos da minha vida, que foi um sonho, que foi meu início na fotografia, que a minha vida era realmente viajar, então eu ia para Barcelona, eu voltava, né? Eu morei na Alemanha, eu morei em Goiás, eu era bem viajante, eu estava solta no mundo, e sempre com a minha câmera, sempre fotografando. Companhia. Minha companhia e grande parte da minha fonte de renda também. Então faz 10 anos que realmente a fotografia é a minha fonte de renda principal. Que ótimo. E daí foi, e hoje estamos aí, né? Dei vários momentos, depois eu voltei em uma dessas viagens e eu conheci o Klaus, então eu me apaixonei, né? Aí mudou todo o meu cronograma, porque eu achei que eu ia ficar viajando o resto da vida, né? Que eu não parava. Mas as coisas acontecem no meio do caminho, né? Daí eu me apaixonei e falei, eu quero morar aqui. Criou raiz. Eu quero ficar aqui, de novo. E logo voltei a morar pra cá, e realmente esse momento de se apaixonar e conhecer uma pessoa, eu mudei a minha visão com a fotografia também, porque eu já queria realmente, eu queria ter outro posicionamento. Certo. Eu já não queria ser a menina legal com uma câmera que viaja. E como é bom ouvir
que essa ferramenta de trabalho te faz se sentir meditando, porque é realmente isso que a gente quer quando trabalha. Estar conectado com aquilo que a gente está oferecendo. Porque a partir do momento que você ama o que faz, né, aquele ditado que a gente sempre utiliza, não é um trabalho. É realmente uma realização. Se torna mais leve, né? Exatamente, se torna mais leve e acaba que você transmite isso para o teu cliente que está ali com você, né? Porque você não está fazendo algo forçado, tudo sai com leveza. E daí, no fim, né, eu tive essa mudança interna mesmo, de quero ficar aqui, quero voltar a morar em Balneário. Eu comecei a me posicionar diferente com as minhas clientes. E eu queria entregar um trabalho legal, eu queria ficar aqui, eu queria ter clientes aqui. E daí o terceiro grande momento que eu falo na minha fotografia, que foi quando eu abri o meu estúdio. Eu comecei a alugar um estúdio primeiro. E ali, nossa, foi muito incrível, assim, porque eu só trabalhava com luz natural. Daí eu comecei a fotografar em estúdio. Eu falei, nossa, conforto, cafezinho, tá chovendo, tá sol. Eu tinha esse conforto ali e trazer isso pro meu cliente. Com certeza. E logo eu abri o meu estúdio, meu primeiro estúdio. Então, há quanto tempo o estúdio tá aberto? Tem 3 anos o estúdio. Já tem eu abri um primeiro, fiquei 1 ano, e esse tem 2 anos. O Dunk tem 2 anos. E ali foi um divisor de águas. Foi quando a Fran começou a trabalhar comigo. Foi quando, assim... Tudo se alinhou. Tudo se alinhou e eu acho que eu entendi esse meu lugar dentro do corporativo, dentro da fotografia e... Daí, a tua área de atuação. Estamos aí, né? Eu vou pular para a Fran agora. Quero saber de tudo também. Fran, desde lá do início, puxa na memória e conta pra gente como que você conseguiu se conectar com a moda. Antes da faculdade, o que te fez ver, é isso aqui que eu quero pra minha vida? Eu sempre fui muito ligada essa parte da moda. Eu sempre gostei muito de roupa, fazer composição, e isso sempre foi muito natural, assim, né? Então as pessoas sempre falavam, nossa, que legal que ficou tua roupa, sempre me elogiavam, que legal que ficou, você se veste diferente. Eu sempre gostei disso, né, de ter um diferencial, mas é tudo muito natural. Então daí eu fui pra moda, fiz designer na Univale, me formei na Univale, e lancei uma marca, né, o meu TGI já foi eu já fiz o lançamento da marca de beachwear, que era de upcycling. E a gente teve a marca durante 3 anos. E a gente que fazia a produção, eu e minha sócia, né? A gente contratava a fotógrafa, uma das campanhas foi a Cleo, acho que mais de uma, né? Foi. E a gente que montava, né? Fazia isso aqui em Balneário? Aqui em Balneário. Aqui em Balneário. Tudo em Balneário. E a gente fazia as produções e a Cleo fotografou, outros fotógrafos, e a gente criava toda a parte da produção. E eu engravidei, né? Tive o Davi, fui embora, fui morar em Ibiraquera, e daí fiquei um tempo, né? A gente fechou a marca, enfim, a gente encerrou, porque fui me dedicar ao Davi, aos primeiros anos. A gente precisa fazer algumas escolhas, né? Mudando de cidade. E depois eu fiquei pensando, nossa, mas o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou voltar? Vou voltar com a marca? Para que caminho eu vou seguir? A gente fica um pouco assim... Meio perdida, meio perdida, assim. Isso o Davi já estava fazendo 4 anos. E aí eu trabalhei com publicidade também. Essa pessoa que eu tenho em relação até hoje, uma agência de publicidade aqui de Balneário, me chamou, olha, eu vou fazer a campanha de Balneário e tô precisando de alguém para fazer a produção. Porque eu tava muito tempo parada, assim. Vivendo a tua vida de mamãe. Isso, só que ele me ligou na sexta-feira. A gente tem reunião segunda às 10 da manhã. Nossa. E daí eu falei, não, eu vou. Eu vou. Daí ele falou, me passa o teu orçamento. Olha, eu não sei que orçamento eu vou te passar. Enfim. Até porque você estava fora um tempo, né? Desatualizada do mercado. Produção nunca tinha feito assim como profissão, né? Somente da minha marca, ou ajudar a Cleo. Eu vou fazer uma produção. E, enfim, tive a reunião segunda, às 10 horas da manhã. Não, tudo bem, começamos às 15 horas. Como eu sempre fui uma pessoa que tive muito conhecimento aqui com lojistas em Balneário e várias pessoas, amigos que têm loja, eu saí pegando um pouco de roupa em cada lugar, enchi uma mala e fui para a agência e a gente fez a campanha de 3 dias, isso foram 3 dias. E foi muito legal. E eu falei, nossa, adorei, gostei disso. Só que daí voltei para Ibiraquera, né? Continuei a minha vida lá. E depois, quando... e já foi uma produção grande, né? Já foi uma super produção. De super produção. 3 dias de produção, várias pessoas. Voltou com tudo. Voltei com tudo. E daí eu gostei daquela correria. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer.
E daí voltei pra Ibiraquera e tem a Gabriela Piovesan Bibi. Sim. Que é menor agora, né? E daí ela viu que eu tinha feito a produção e falou, olha, e a Cléo já tava com o estúdio aberto. E daí ela falou, olha, eu vou fazer umas fotos com a Cléo e eu quero que tu faça a produção. Olha aí. E daí eu peguei e fui, e a gente fez a produção. E nesse momento vocês já se conheciam? Já, a gente se conhece há quase uns 20 anos, né? Antes do lado profissional, a gente já é amiga. Tempo na vida. Há muito tempo. Sim. E em que momento, meninas, né? Em que momento que vocês se olharam e pensaram, não, a gente tem que unir esse talento, né? A gente tem que trabalhar juntas porque vai dar certo. Quem que deu o pontapé? Foi a Bibi. Foi o da Bibi, porque esse ensaio foi muito legal. Sim. E eu lembro que eu tava no estúdio antigo, né? O Léo fez a maquiagem, então tinha o maquiador, eu não sei se tinha alguém do cabelo também, não tô lembrando agora. O Léo fez o cabelo. E daí tinha a Fran fazendo a produção, e daí foi o Tarcísio fazer vídeo também, então foi um dia do estúdio cheio. Certo. E eu tava naquela coisa que eu tava fazendo muitos corporativos, então eu tava acostumada, uma cliente, duas clientes e tal. E a cliente já ia produzida e pronta? Já ia produzida, já ia pronta. Então esse dia foi muito legal, porque eu olhei e falei, nossa, a casa cheia, a Fran produzindo, os vídeos, o vídeo ficou incrível. Então eu achei aquilo um auge, assim, eu falei, nossa, a Bibi amou. Então a Fran trouxe esse dia muitas sugestões legais, lembra que a gente usou o espelho, lembra? Ai, de usar o espelho, de não sei o quê. Então eu falei, olha, já não é tudo só eu criando um monte de coisa, e essa equipe, eu senti essa energia muito boa. Eu falei, olha, isso já não é uma experiência igual você vir arrumada e ser fotografada, que já é muito legal. Exatamente. É uma outra experiência que a gente vai oferecer. E a gente começou, vamos colocar dentro do orçamento para fazer um teste. O completo ali, tem né? tudo. Tem tudo. Sim, e daí a gente resolveu colocar dentro do orçamento. Eu falei, eu vou colocar no meu orçamento, vamos fazer um teste. Porque até então a Bibi é nossa amiga, era diferente, né? E daí foi dois, as pessoas começaram a gostar. Sim. E estamos aí há 3 anos, né? Mas eu tenho uma história legal para contar. Sim, quero saber tudo. A Fran, nós nos conhecemos há quase 20 anos, né? E em 2014, acho que era 2014 ou 15, eu acho que era 14. Só cortando um pouquinho com delicadeza para eu falar uma coisa. Que bonito vocês terem acompanhado a trajetória uma da outra. Sim. Porque tenho certeza que vocês viram altos e baixos e todas as situações, né? Então se ver hoje juntas, né? Que lindo isso, meninas. É lindo mesmo. Muito legal. E a Fran, essa época eu morava em São Paulo, acho que foi 2014, eu morava em São Paulo e meu pai me deu de presente um ensaio fotográfico aqui. E eu ia vir para fazer as fotos. Certo. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou usar, o que eu vou fazer e tal. E daí eu lembro que eu chamei a Fran. E eu falei, Fran, eu vou fazer um ensaio. Tu não quer ir lá e levar umas roupas para mim? Essa época eu tava na faculdade de moda, né? Leva umas roupas, me ajuda, me acompanha, vai comigo, né? Eu queria, tipo, uma amiga para estar ali junto comigo. E ela foi e fez a produção em mim. Foi a sua primeira produção oficial, né? Oficialmente. Mas olha que marcante. Foi tudo, exatamente. Foi tudo assim. Eu levei as minhas roupas. Ela levou as roupas dela, levou mala, foi comigo. Eu lembro que eu fiz maquiagem. A gente tem até uma foto, depois eu vou mostrar essa foto. Que eu acho que maquiando, assim, arrumando a maquiagem e a Fran tá juntinha, assim, olhando carinha de bebezinha. Tem que fazer um retrato disso, colocar lá no estúdio, né? Porque isso é história pra contar. Claro, e a primeira produção da Fran foi me produzindo. Olha que legal. Que lindo, que história legal. E como foi essa sensação pra você naquela época, Fran? Foi muito... É porque era de amigas, né? Não era como, eu vou pensar que isso seria uma profissão naquela época, né? Sim. Mas eu sempre, como eu gostei muito de trabalhar, mexer com as roupas. Você já se empolgava, né? Já me empolgava. Adoro, vou fazer. Com mala, me botar em cima de uma pedra de salto. Tipo assim, eu sempre inventava umas coisas, um elemento pro cenário, foto aqui. Sempre dava um palpite, até hoje eu dou. Sim, com certeza. Então foi muito legal. Eu imagino. E assim, o nosso tema hoje, ele foca na beleza que posiciona. E nada melhor que elas, né, para transmitirem isso para nós. E a minha pergunta é, meninas, o que diferencia o bonito do poderoso? Quando você vai explicar para o teu cliente as poses, o que é essa diferença da beleza do bonito, do básico, pro poderoso? Que eu tenho certeza que é o poderoso que vocês... É o poderoso que a gente quer. Exatamente. Na fotografia. Exatamente. A minha visão, né? Eu sinto que quando a gente tá pensando numa foto bonita, é aquela foto que a gente olha e a gente acha linda. É uma foto muito bonita. Sim. Eu sinto que o poderoso, ela vai não só porque eu tô olhando e eu tô sentindo vendo aquela foto. Tipo, eu acho essa foto linda, poderosa. Claro que para quem tá vendo, eu acho que é aquela coisa de transmitir verdade,
de ver uma essência. Eu sei que tá meio até clichê falar transmitir essência, mas sim, tem muita fotografia que a gente olha e fala, cara, essa pessoa tem uma potência envolvida só em ver a foto. Mas ao meu ver, eu acho que ela vai além de quem tá vendo. Eu acho que uma fotografia poderosa é para quem tá na foto. Exato. Eu uso muito isso no meu trabalho, que a gente fotógrafa, a gente é um povinho que olha, a gente é difícil, a gente quer aí a minha foto, aí a minha assinatura, mas eu hoje em dia, eu mudei muito o meu olhar. E vocês têm um olhar que a gente não tem, vocês veem tudo. E a gente fala, ai, a minha foto. Hoje em dia eu tenho muito isso, que já não é mais a minha foto, é a foto da pessoa. E eu acho que isso foi um divisor de águas na minha carreira. Foi olhar e falar, a foto é da pessoa. Eu uso um exemplo que é assim, se a gente olhar a foto da tia Ana e a tia Angélica, a gente olha as duas lá e fala, nossa, olha a foto da tia Ana, da tia Angélica, que a tia Priscila tirou. Ninguém quer saber que foi a tia Priscila que tirou. É triste às vezes, mas é sobre aquela pessoa. Então eu acho que a potência, ela tá quando a pessoa que tá ali, que tá retratada, que tá nesse lugar, se sente retratada, se sente a sua melhor versão. Com certeza. Ela tem esse momento que... Essa entrega, né? E ela tem esse momento que nós mulheres, eu acho que esse momento que tá vindo corporativo, ensaio de marca tão forte, ele é tão lindo para nós mulheres, porque a vida inteira nós fomos muito acostumadas a tipo, quem pode e quem não pode. Então, a Grazi Massafera pode, ela é atriz. A modelo. Então, hoje com o corporativo... Será que eu vou conseguir? Eu sou uma pessoa normal? E hoje com o corporativo, com esse momento atual, assim, de tantos profissionais precisarem de uma fotografia boa, potente, que te representa no teu trabalho, que representa quem você é, a profissional que você está tantos anos ali lutando para ser reconhecida e fala, meu, essa fotografia mostra quem eu realmente sou. Então a potência está na pessoa se sentir reconhecida, se sentir na sua melhor versão, que eu falo que é a sua versão X, sua versão super poderosa. Mas ela tá falando tudo isso com essa humildade de que o cliente, é a pessoa que está na foto, mas eu digo por experiência, que ela é a minha fotógrafa, é a minha produtora. Então, assim, a forma que elas conduzem e direcionam fazem você realmente se sentir poderosa. Eu digo por experiência, eu, como mãe, já falei para vocês, havia ficado algum tempo parada, e a minha experiência de fotos pós-maternidade foi com elas, e assim, você se sente realmente poderosa, porque a forma que as meninas conduzem o momento, você se sente tão à vontade, e você realmente tem um encontro com você mesma ali naquele momento, não é só quando as fotos estão prontas. Lógico, quando você se olha, você se observa, você consegue se admirar, mas tem todo um caminho. Então assim, meninas, vocês estão de parabéns por conduzir mudanças e fazerem com que a gente se enxergue novamente. Então assim, não é só o corporativo, são mudanças de vida. Eu tenho certeza que muitas mulheres, quando se veem, pensam, nossa, eu posso. Eu consigo, sou eu ali. Sou eu ali. E tudo isso com direcionamento dessas maravilhosas. Então, gente, como vocês são realmente maravilhosas. Obrigada, fico até emocionada. Imagina. E a tua visão, referente a isso, você acha que os looks, realmente posicionam como uma pessoa poderosa, ou de repente uma imagem leviana? Você acha que a moda, ela agrega nisso? Eu acho que com certeza. Agrega muito. Acho que é muito legal as pessoas se vestindo e se descobrindo, nossa, isso fica bom em mim, essa cor fica legal em mim, que às vezes ela nem não tinha ideia. Não tinha ideia. Então isso ela vai se olhar no espelho e ela vai se sentir mais segura, vai se achar mais bonita, então ela vai se entregar mais nas fotos. Então, tipo, eu vejo que a gente a gente trabalha de forma bem leve, isso. E a gente sempre tá elogiando, nossa, tá maravilhosa, ficou linda. E elas vão se entregando, nossa, realmente, eu tô linda. A gente fez um ensaio, acho que das últimas semanas que eu estive aqui, a gente tava fazendo bastante ensaio. E a cliente, ela chorou, nossa, sou eu? Ela se emocionou com aquilo ali. Eu ia te perguntar isso. Ela. Se já teve alguma situação, da pessoa se emocionar, falar, nossa, sou eu mesmo. Sim, porque realmente a gente fica desacreditado em algumas situações. Você olha, caramba. Fala, sou eu? E às vezes tem umas que até duvidam, eu falo, não, gente, mas não sou eu, como é que eu vou usar essas fotos? Mas é porque é aquilo que eu digo, nós no dia a dia, a gente às vezes não se compara tanto, tipo, eu e a Pri, eu e a Fran, nós aqui no dia a dia, vivendo a vida. A gente vai se comparar lá no perigoso, né? Exatamente. Lá na rede social, lá na rede social, lá no perfil daquela modelo poderosérrima, que tá com uma fotógrafa, que tá com uma maquiagem, com cabelo. Porque existe uma comparação, né, meninas? Existe. Claro que tem como a gente falar, não, eu sou mais eu. Lógico, a gente tenta. E a gente se olha, e a gente prega isso, né? E a gente deveria ser assim, mas ainda existe essa comparação. E o legal, isso que a gente
gente traz um ensaio, eu falo, é incrível porque a pessoa agora, a partir do momento que ela tem esse ensaio, que ela viveu essa experiência, ela tem essa versão dela, que eu falo que é um avatar. Muda, realmente muda. Ela tem um avatar dela que ela não tinha. Que por mais que aquele dia ela acordou, ela tá toda descabelada, ela tá dali, criança, filho, dia a dia. Aí ela para aqueles 5 minutos, quando ela vê uma supermodel ou qualquer pessoa que ela veja naquele momento, ela vai falar... Me dá 10 minutos, me dá uma meia horinha aí. Me dá uma horinha aí. E eu tenho essa minha versão. É muito bom ela poder, às vezes, se agarrar nela. Exato, acreditar nela. Eu já me vi nesse lugar muitas vezes, assim, de às vezes, não tá com a autoestima muito boa, começa a se comparar, eu vou lá olhar as minhas fotos. Eu olho as minhas fotos de antes e falo, nossa, olha aqui, ó. Amiga, olha aqui, me dá uma fotógrafa boa aqui, uma maquiagem legal, a Fran, uma roupa legal. E é muito bom. É todo um, a gente faz todo um, ela vai lá, assim, vai no salão, ela chega, tem várias roupas diferentes. Isso, como que é o processo, Fran, para o pessoal que está em casa entender? Então, primeiro, eu não conheço as pessoas pessoalmente, os clientes, mas eu converso muito antes, porque eu sempre tento resgatar assim, eu preciso que tu me conte um pouco da tua vida. Isso antes de fazer do encontro pessoalmente. Do encontro pessoal. O que tu tá passando, o que eu tô profissional, o que tu gosta. Legal, tem toda uma análise. Toda uma análise. Eu dou essa analisada, de rede social também dou uma olhada, para eu começar, essa pessoa... E nisso eu já consigo pegar o que eu vou trazer para ela. Eu faço toda uma pesquisa, monto várias referências e eu mando para essa cliente, montei essas imagens com composições que eu acho que vai ficar bacana, eu preciso do teu ok. Ela me dando ok, eu vou no dia da produção, pego com todas as lojas que eu tenho parceria aqui em Balneário, pego essas peças e levo para o dia do ensaio. Sim. E lá a gente vai separando e vai fazendo composições. Então tem uma aprovação antes, tem uma aprovação antes. Ela te conta a história dela para você analisar, entender. Mas eu te pergunto assim, Fran, eu acredito que muitas vezes quando você vai lá na rede social, às vezes é uma pessoa que não está bem posicionada, né? Não. E aí você tem que fazer toda uma mudança, né? Então eu acho que é isso que acaba dando o resultado incrível, porque a pessoa às vezes está esperando uma coisa, o que ela vive ali no dia a dia, e quando ela se vê daquele jeito é realmente um choque de realidade, né? Sim. E é aí que a emoção... É emocionante, e eu acho legal também porque a partir dali ela começa a fazer várias outras mudanças na vida dela, né? Até do jeito de se vestir, não, vou me vestir dessa maneira que eu gostei. Porque eu tô assim na foto e aí de repente como que eu vou me posicionar no dia a dia, Exatamente. né? Eu quero estar parecida com aquilo ali. Então é uma mudança grande na vida dela a partir do ensaio fotográfico. Sim. E vocês conseguem perceber, gente, como vocês fazem bem para as pessoas, né? Mesmo sem, às vezes, vocês nem estão pensando nisso, mas como vocês fazem bem, porque vocês acabam melhorando o dia a dia dessa pessoa. Sim. Né? A pessoa se vê ali linda na foto, se vê linda na rede social, quando ela vai se arrumar, eu quero ser essa pessoa aqui, essa que as meninas produziram e fizeram naquele dia. Então, isso é lindo, vocês trabalham autoestima, vocês trabalham mudança de vida, trabalham o cotidiano, Eu tô pensando em botar no orçamento agora, no final do orçamento, jantar. Porque tem que ter obrigatório pra pessoa ir jantar, né? A gente Exato, porque a pessoa não vai, tá linda, tá maquiada, vai aproveitar o seu dia. Hoje é dia de jantar, hoje é dia de sair. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. E assim, meninas, vocês duas, nesse mundo corporativo, quando a pessoa procura vocês, são inúmeras profissões, né? Tem assim uma relação de posicionar, por exemplo, a Bibi, né? Ali a questão da harmonização facial, um médico, um corretor, assim, dependendo da profissão, vocês seguem uma linha diferente ou o posicionamento ele acaba sendo via imagem o mesmo para todos? Eu acho que para mim, como fotógrafa, ali na hora do ensaio, alguns elementos às vezes mudam, mas eu sinto que essa parte do que a pessoa faz, da profissão e tudo mais, ela é mais impactante para a Fran, nesse contato que a cliente tem contigo, né? Sim. Porque daí a pessoa vai te passar a profissão, Sim, né? O que ela quer, o que ela espera, o que ela está pretendendo com as fotos. A gente vê também muito sobre tabela de cores. Pode ser que tenha, minha logo é tal cor, eu quero que tenha essas cores, a gente tenta trazer para as roupas também. Certo. Então, eu acho que muito é o jeito que a gente conversa ali e eu tento posicionar ela da maneira que ela
Então, porque, sempre exemplo, é diferente, né? Se é uma advogada, né, por exemplo, é um posicionamento. Se é uma médica, se é uma professora de yoga, eu sempre falo, né? Isso, uma professora de yoga. A gente teve uma cliente há pouco tempo que ela estava gestante ou lançando um livro que era sobre a história dela. Então, era uma história que ela queria trazer essa leveza. Então, a Fran trouxe, aqueles kimonos bem fluidos, tecidos. Então, e teve outra parte que a gente fez o corporativo dela, que era mais sério, e depois a gente fez duas partes, assim, né? Então, muda bastante conforme a gente vai conversando ali, a gente tem essa direção, né? Sim. E assim, meninas, vocês que são entendidas desse assunto, né? Qual que é a dica que vocês deixam para que essa pessoa, ela tá ali, ela fotografou, tá linda, tá poderosa, para que ela mantenha isso no dia a dia? Porque eu acho que é importante, principalmente no mundo corporativo, eu vejo, o que adianta você ir lá nas redes sociais e se postar linda e maravilhosa e bem posicionada, e aí, no teu dia a dia, aquele dia a dia caótico, né? A gente sabe que não é sempre que a gente pode estar deusas, né? Sim. Mas eu acho que pelo menos tentar, né? Elas devem alinhar, então, a partir daquele momento que se posicionam com a imagem fotográfica, na imagem na vida também, não é? Então, assim, o que vocês acham disso? Eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? Aquela que quem me viu ontem, e me vê hoje, então eu preciso me defender aqui, eu tô brincando. Mas eu acho que é uma questão de equilíbrio e trazer, além de quando a gente traz essa versão para ela, ela sabe que ela pode, né, ter aquela versão dela. E talvez tem muita gente que se empolga com isso e fala, poxa, eu realmente quero me posicionar. Porque como nós fazemos vários estilos de ensaios, né? Sim. Mas trazendo muito pro corporativo, assim, pro ensaio de marca, é um lugar que tu tá querendo trazer e potencializar o teu profissional. Então, um profissional acaba que não é só aquela hora que tu entra no teu escritório e sai. A gente, né, nós trabalhamos com profissionais completos, né? Exato. Então, eu acho que isso, tu trazer isso pro teu dia a dia, tá um pouco mais alinhada, trazer isso para seus clientes, vai ajudar em tudo na tua vida. E a gente sente isso nas clientes, muitas, né? E muitas que eu acho muito legal da parte do trabalho da Fran, que elas falam muito das cores, né? Às vezes, eu nunca usei vermelho, não fico bem de vermelho. Daí ela usa uma peça, ela fala, nossa, me encontrei. Aí tu vai lá no Instagram depois, ela tá com uma peça diferente, ou verde, legal ou azul. Ver essa mudança, né? Alguma cor, ou às vezes alguma peça que ela fala, não tinha o costume de usar. E ela acaba usando e trazendo isso para a realidade dela. E a transformação, ela vem de dentro. Então, é aquela coisa que eu falei, de dependendo do dia, você lembrar que você tem essa versão. E como que é pra você, Fran? Você viu a tua cliente antes, né? Às vezes ali, quietinha, receosa, e ela foi lá, o poder nas fotos, e depois você continua acompanhando essa cliente e vê essa mudança. É gratificante, não é? É muito gratificante. Até isso não acontece só com as mulheres. Sim. Né? Teve uma família que a gente fotografou semana passada, e a gente fotografou a esposa, que estava lançando um livro. Ai, foi lindo. E ela foi com o marido muito gente boa, maravilhoso. E eu levei roupas pra ele também. E daí eu coloquei ele, nossa, você sabe escolher roupa. Ele chegou de moletom, né? Todo despojado. Despojado. Nossa, tu sabe escolher roupas mesmo. Não sei o quê. Daí eu falei, que bom, gostou, gostei. E daí depois ela me mandou um vídeo, no outro dia, adorou. Fran, criamos um monstro. Agora ele só quer se vestir assim. Ele foi no shopping comigo e comprou as roupas do estilo que tu tinha levado. Olha só. E daí eu falei, olha, eu fiquei muito feliz, né? Sim, não, isso muda a vida do casal, muda a vida da família. A pessoa, a autoestima, ela melhora em todos os quesitos, emprego, pessoal. Sim, então, é muito gratificante. Isso é incrível. E ao longo aí desses 10 anos, né, Cléo, vocês hoje têm uma visão mais técnica sobre essa situação. Como que é para você, como fotógrafa, quando você olha alguma foto que você não fez, né, de outro colega, de outra pessoa, assim, e identifica erros, né? É difícil, não é? Você verificar essa situação, porque você é tão correta no que você está fazendo, você é tão detalhista, porque eu acredito que uma imagem, ela pode ou te posicionar, ou ela pode te derrubar, né? Então, assim, o que o profissional que está nos assistindo hoje, né? Eu acho que você tem voz para isso. Qual que é a dica que você deixa para o profissional em si, né? O que ele deve observar nessa pessoa? Tem que observar ele como um ser humano, como o profissional somente, né? O que a gente estava conversando antes da gravação. O enxergar realmente a pessoa, né? O enxergar a história dela. Então, qual que é a dica que você deixa para o profissional hoje para posicionar essas pessoas? Eu acho que na fotografia a gente não dá para ser um fotógrafo que não tem empatia, que não tem esse tato com as pessoas. Isso dá para começar
dá para continuar, mas eu acho que esse caminho vai continuar, mas talvez ele não seja tão longo. Sim. Né? Porque a gente precisa realmente olhar para a pessoa e ter muito esse pensamento de... eu trago muito isso, né? Que a foto é da pessoa, é para a pessoa, não é pra gente. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de servir, eu estou servindo essa pessoa, eu estou enaltecendo ela e não a mim. Sim. E eu tenho mentoradas, eu tenho, né, hoje eu dou algumas mentorias e... Então, essas fotógrafas que vêm até mim, eu sinto muito disso. Às vezes elas ficam tão presas ao técnico, aí eu preciso saber usar tal luz, eu preciso o foco, isso tudo é realmente muito importante, né? Se você é uma fotógrafa, é o mínimo que se espera que você saiba focar e tudo mais. Mas eu acho que vai além disso. Na direção, eu acho que, eu falo muito de direção, até no meu Instagram, com as minhas clientes, com as minhas alunas, que a direção, ela é muito mais uma conversa, se tu lembrar do teu ensaio, talvez tu vai buscar isso na tua memória, ela é muito mais uma conversa do que realmente um faz isso, faz aquilo. Às vezes é engraçado, porque tem horas que a gente fica meio mandando, né? Com certeza. Vira aqui, vira ali, mas faz tal bem, pose. Gente, é pro resultado final. Mas é muito mais uma conversa. Quando a gente conversa, quando a gente tá ali se envolvendo, a gente ouve a pessoa. Ouvir e prestar muito atenção no corpo da pessoa, nas limitações dela. Porque às vezes a gente vai chegar com uma pessoa e falar pra ela, eu quero tal pose. E a pessoa não vai se sentir confortável ali. Ou eu falo que tem pessoas que têm braço comprido, eu tenho braço super comprido. Tem gente que tem um braço comprido, o braço curto, isso né? Que eu ia te perguntar, a gente repara muito nisso. Essa questão corporal, né? Vocês vão visualizando o que está acontecendo. Sim. Porque eu acredito que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que talvez cheguem lá no momento e travem. Não tem isso? Já aconteceu algum episódio? Muito raro, né? É muito raro. Tem pessoas que são mais, a gente fala, mais durinha, né? Que não consegue... soltar. Mas a gente sempre tenta deixar o ensaio mais leve possível, conversando, brincando, que a pessoa vai... Se sinta à vontade, se sinta em e depois casa. que ela começa a se ver ali, as primeiras fotos, ela vai se soltando. A virada é muito durante o ensaio, quando a pessoa se vê na câmera, até às vezes no começo, dependendo da pessoa, eu sempre quero tirar aquele auge, né? Então, às vezes, quando não tem, eu não mostro. Eu vou dando uma enroladinha até eu pegar aquele ângulo que eu falo. Perfeito. É aqui. E tem essa coisa dessa prova, né? De mostrando pra pessoa, porque eu vou entendendo o que ela gosta. Se ela tá gostando, se não, se repete. E muito do ângulo dela. Porque tem aquele ângulo que eu acho você linda, Pri, e tem o ângulo que você se acha mais linda. Então, assim, às vezes eu vou te olhar e falar, não, a Pri tá linda assim. Tem as nossas particularidades, né? Não, às vezes é um lado, um ângulo. Então, às vezes, quando você vai mostrando, a pessoa vai se vendo, ela já vai, esse aqui eu gostei, esse aqui não tanto. Então... Vamos no certeiro. E assim, como lidar com o cliente difícil? Porque em todas as áreas a gente tem os clientes difíceis, né? E eu digo, a mulher é uma coisa complicada às vezes, porque a gente é muito detalhista, né? Sim. Tem as mais práticas, tem as que ficam observando os detalhes. Então já ocorreu assim de, faz de novo. Eu não gostei desse meu lado. Ocorre isso ou você consegue ter um jogo de cintura ali e dominar essa situação? Tem, mas é muito difícil, é a minoria. Mas, como é que eu vou trazer isso? É aquela... eu penso, assim, calma. O que acontece? Eu divaguei, eu fui pra outro lugar. O que acontece, Cleo? Eu acho que, às vezes, a gente se cobra demais. Então, assim, por mais que você esteja ali com alguém te direcionando, eu sei porque isso na minha área, né, quando eu atuava na saúde, trabalhava com a parte estética, então por mais que a gente tentasse ofertar e oferecer o nosso melhor, o cliente às vezes, né, o paciente, que era no meu caso, mas não acha que precisa de mais um pouquinho aqui, de mais um pouquinho ali? E na minha visão interior, eu falava, não, ela tá exagerando, mas como que eu ia transmitir isso para ela sem ofender, né? Então, assim, né, a minha pergunta que fica é, já teve essa cliente teimosa? Essa cliente teimosa. Assim, lá a gente tem um lema, que quando aparece uma cliente premiada, no caso é a premiada, né? A gente fala, tá tudo bem, porque no nosso trabalho, e realmente nós temos... Premiada, gostei. É uma premiada. Porque... É tão legal, nós temos uma cartela de clientes tão incríveis, e que realmente, assim, parece até, não é um exagero, mas nós temos clientes tão incríveis, a nossa rotina de trabalho é tão boa, eu falo que a gente é tão sortuda em ter, né, ido para esse lado na vida, porque realmente o nosso ensaio é uma alegria, deixando a pessoa linda, então é tudo tão bom, que quando vem uma premiada, a gente fala, é pra lembrar que é trabalho. Exato. É pra lembrar que é trabalho, que nem tudo é flores, né? Nem tudo são flores, exatamente. E a gente também não pode julgar, porque é a personalidade da pessoa. Sim, mas respondendo mais, assim,
afinco a tua pergunta, eu acho que é esse lance de tentar realmente entender o que ela não tá gostando. Sim. Tanto a Fran quanto eu, né? Se às vezes acontece muito pouco, é muito raro, mas colocou um look que ela não gostou, uma roupa que ela talvez não sentiu bem ou não gostou, certo. É entender por quê. Ah, eu não gostei porque essa calça, na verdade, me aperta aqui. Aí porque ela acentua entender algo... Entender onde tá o problema. Ela acentua uma coisa que eu não gosto tanto. E uma coisa que eu sempre deixo sempre muito livre. Eu converso, olha, coloquei a roupa, você olha no espelho, tá se sentindo bem? Gostou? Eu sempre tenho mais opções de roupas, porque a gente pode estar trocando. Não gostou? Tudo bem. Pode falar, né? O famoso pode falar. Sim, pode falar. Se expressa. Se expressa. O nosso lema do ensaio é se expressa. Não tá legal, não se sentiu bem, porque não são todas as roupas que tu se sente bem. Exato. A gente tem outras opções. Sim. E daí a gente troca. Então, até na fotografia é esse lance de ir entendendo até onde, assim, o que ela realmente não está gostando. Certo. Se sou eu, se sou um ângulo que eu tô pegando, se é algo que é muito pessoal, porque às vezes tem situações que tu vê que é a pessoa e que aquilo talvez vai ser mais dificilzinho. Mas assim... Mas não que vocês não vão superar. Não, e a gente, eu acho que, graças a Deus, não teve, assim, um caso muito específico. A gente teve uma cliente, que acho que é a única cliente que eu tenho em 10 anos que eu lembro, assim, que bebeu, lembra? Quero saber. Porque ela tava muito... Era ela e uma amiga. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela agora, meu Deus. Mas elas eram muito queridas. Histórias é tudo que a gente gosta. Elas eram muito maravilhosas, as duas. Mas uma amiga era super solta, super descolada. Ela fazia caramba, ficava... ela era bem model. E ela tava mais travada. Sim. Então foi ficando um pouco difícil pra ela. E daí a gente foi tentando, e ela olhava e não tava se gostando. E ela falou, eu queria beber. E eu não sou muito a favor de beber durante o ensaio. Sim. Teve ela e teve um homem também que bebeu, mas ele foi mais pro final. Foi mais porque a gente comentou que tinha um uísque. Ele, tem um uísque aí, então me dá um golinho. E ela foi indo, e daí uma hora eu parei e falei, não, então... Daí eu acho que a gente pediu pra Valen, né? Pegar um vinhozinho. Pegou um vinho. Uma situação inusitada. E daí ela tomou um vinhozinho e ela se soltou. Isso que eu ia perguntar. E foi melhor? Ela se soltou. Olha só. E daí acho que, não sei se foi o placebo, não, que eu vi, né? Eu vi no placebo. Mas ela não bebeu muito, mas ela começou a se soltar e ficou incrível. O ensolho dela ficou lindíssimo. Talvez é psicológico, talvez ela tá acostumada com aquilo ali antes dos ensaios e aí ela quis ela foi um dos poucos, acho que o único assim que eu lembro que realmente tava mais difícil. E era essa questão que eu via que ela olhava e ela não estava se gostando. Sim. Porque ela realmente estava muito travada. Mas daí era algo com ela mesma. Não era a foto em si. Só que por mais que seja com ela, né, seja ali na minha situação com o meu paciente, vocês com as clientes, quem tem que resolver é a gente. É a gente, nós como profissionais. Porque a pessoa, às vezes, está nervosa, a pessoa não tem um direcionamento. Então, eu acho que o que cabe também ficar aqui para os profissionais é essa questão de saber direcionar o teu cliente ali no momento, né? Essa leveza que a Cléo falou, a Fran com os looks e também ali direcionando o momento, é não se apavorar, né, gente? Não, respira fundo. Independente de qualquer situação, você tá ali, ou é você, você tem que resolver. Finge costume. Finge costume, mas não quero me acostumar. Exatamente. E mas resolve. Resolver, né? claro. E resolve. E assim, meninas, o ensaio costuma durar quanto tempo? Varia muito de ensaio para ensaio? São horas, são minutos? Me contem um pouquinho da parte técnica. Tem ensaio de 2, tem ensaio de 3 e tem ensaio de 4. Nossa, de 2 a 4, de 2 a 4 horas, então. Eu tenho ensaios de 1, mas daí os de 1 hora geralmente são sem produção, porque eu acho que fica muito corridinho. Conte um pouquinho, né, pro público que tá em casa, o contato das meninas vai ficar aqui na tela. Então fale um pouquinho dessa parte técnica dos pacotes que vocês oferecem. O ensaio de 1 hora, ele é um pouco mais corridinho, eu acho, para fazer a produção, então a gente não acaba não oferecendo a produção. Certo. Mas aí tem ensaio de 2 horas, que esse a gente é um ensaio que a gente faz bastante. Aí o de 3 horas também, que eu acho que o teu foi de 3, né? Isso, de 3 horas. Que daí é mais completo, tem a produção. Mas a gente nem sente, tá? Não, assim, passa rapidinho. Tão rápido, é tão delicioso que nem sente. E agora a gente tem um ensaio de 4, que daí ele é um pouco mais completão, assim, que daí tem... Ele oferece eu não sei falar o nome ali, mas um vídeo, não é? Tem o vídeo de bastidores, que é incrível, que a Valen que faz, né? Sim, geralmente é a Valen. É muito legal o resultado ela também. Com o cabelo esvoaçante, bem deusa, maravilhosa, achei lindo demais. Tem o vídeo de bastidores, que daí é aquele vídeo que retrata todo o ensaio, aquela coisa do que tá acontecendo, que é muito legal, o pessoal ama. Sim. E agora é novo, eu tô oferecendo um vídeo que é o vídeo, acho que é esse que tu tá falando, do cabelo. Isso. Que é o cabelo voando. Que fica em câmera lenta. Que é o vídeo beauty, assim, que daí sou eu que tô fazendo. Aí eu troquei de câmera, daí eu tô mais querendo, fuçando em coisas diferentes. Porque esse vídeo, ele é algo curto. Como que é o nome, Cleo? É beauty, de beleza, assim. Mas ele demonstra tanta delicadeza, mas ao mesmo tempo tanto poder e tanto detalhe da pessoa. É só a pessoa ali olhando um vento, às vezes um vento, às vezes um movimento. Muito lindo. Eu fico feliz que eu tô me aventurando, assim, nesse
negócio nesse mundo de vídeo. E a gente tem um ventilador também que faz todo ventilador é incrível. um efeito nos cabelos. E é muito legal. E na pessoa, né? E na pessoa ligou também. O ventilador. A pessoa tá aqui, ligou o ventilador, ela já já voa os cabelos. Fala, gente, mas mudou a expressão da pessoa. Sim. E é só o vento. Pegando um gancho, né, que é um dos pontos do nosso programa, você não mora aqui na região, né? Não. Você mora fora. Como que é para você conciliar, ir e vir? O seu filho hoje tem quantos anos? 7 anos. 7 anos, ainda é pequeno, né? Você tem uma rede de apoio. Como que você concilia profissão, viagem? Porque é estrada, né? Vai e vem. Você vem todos os dias. Como que é a tua vida, a tua rotina hoje? Eu sou nascida em Balneário, então morei aqui. Tem familiar aqui? Meu pai mora aqui, minha irmã também. Então eu moro hoje em dia em Ibiraquera, perto da Praia do Rosa. E quando a gente perto da Praia do Rosa. É um sonho, a casa da Fran é um sonho. E daí a gente vejo pelos vídeos, inclusive, eu sempre elogio, né? Eu falo, que lugar lindo. Ela fala, é minha casa, que lugar lindo. É, minha casa, meu paraíso. E daí eu venho, fecho a agenda com a Cleo durante uma semana, alguns dias. E daí eu venho pra cá, fico com meu pai. Eu também já fico dando um suporte? Um suporte com meu pai. Eu venho e trabalho alguns dias, né? Porque a gente tem agenda marcada. Sim. O meu marido sempre fica com o Davi. Graças a Deus ele é maravilhoso, assim, me apoia muito. Então ele fica com o Davi. E minha mãe tá morando lá também e me ajuda. Acaba tendo uma rede de apoio, tem uma rede de apoio. Para as mães, né, que estão nos ouvindo, você mamãe. O que você diz hoje, né, sobre isso? Porque aquela questão ali da tua transição, maternidade e assim voltar a se encontrar na tua profissão, né, já começou ali com uma super produção, uma mulher extremamente poderosa, corajosa, né, uma mamãe muito corajosa, porque a gente sabe o quanto é difícil essa transição, né, de deixar o bebê. É aquela culpa, não é o deixar, né, mas a gente sente que tá deixando, né, aquela culpa. É uma culpa, e né. voltar para si, né, Fran? Então, assim, fale com as mamães, né, sobre essa questão da coragem realmente em se assumir novamente, em se ver novamente. Eu acho isso muito importante, né? Quando a gente... Eu me entreguei muito intensamente para a maternidade, né? Foi toda uma mudança de cidade, não tinha nenhuma rede de apoio lá quando eu fui, então eu vivia a maternidade muito intensamente e realmente isso me deixava muito angustiada, porque eu não sabia o que eu vou voltar a fazer, o que eu vou fazer, eu preciso voltar ao meu profissional, né? Sim. E te descobrir novamente, assim, ver o teu trabalho dando resultados e ter esse lado profissional é muito gratificante. Tu volta para casa mais leve. Sim. Né? Por mais que tu tenha, ai meu Deus, tô deixando o Davi, não vou poder acompanhar as cobranças, ele. Né? Tem as cobranças, mas eu sei que ele também olha para mim de outra maneira. Eu falei, hoje a mamãe vai lá, vai ser entrevistada num programa de TV. Nossa, mamãe, você vai aparecer na TV, minha mãe aparece na TV. Que lindo. Ai, as suas produções são muito legais. Ele tem essa interação, ele admira muito, assim. A gente leva ele no estúdio, ele admira muito a Cleo. Então, tudo que a gente faz. Então, isso é gratificante. Ele tem um entendimento Ele tem um contexto, entendimento. Né? Ele tem mais que nós, querida. Então é isso, né? As mulheres né, que estão nos ouvindo, não há nada que pague, né? O olhar dos nossos filhos, né? De admiração. Então não tenham medo, não é, Fran? Não tenho medo, a gente tem que sempre estar equilibrando, né? A vida de mãe, a gente tem sempre que estar equilibrando, mas... Na corda bamba. Sim. Mas a gente tem que estar feliz também. Exato. Pra gente deixar o nosso ambiente feliz. Então a gente tem que buscar o que a gente gosta de fazer, né? Exato. A mãe feliz ou o filho feliz. Exato. A Cleo ainda não tem filhos, ainda né, não. Ainda não tem filhos. Estão nesse momento. Mas a questão do amor te fez voltar às tuas raízes daqui? Sim. Isso foi, né? Que você estava viajante. Eu estava viajante, se aventurando. Assim, era Cleo no mundo. Era raízes novamente. Novamente. Porque eu morei em São Paulo 4 anos. Certo. E depois de São Paulo eu comecei nesse momento meio peregrina, que daí eu... Mas que te trouxe muita bagagem, né? Meu Deus, eu assim, demais, eu não mudaria nada, não mudaria nenhuma vírgula do que aconteceu, assim, foi realmente, eu sou muito abençoada. Cada lugar você foi tirando alguma coisa, uma nova experiência, novas pessoas, e chegou aqui com, né? Eu fui muito abençoada, assim, nesse trajeto, porque eu tinha muito essa vontade. Certo. Eu queria muito viajar, eu queria viajar por mim mesma, eu queria viajar sozinha, eu queria conhecer o mundo, então foi uma fase bem exploradora, assim, e que eu achava que, né, às vezes quando eu morei na Espanha, eu achei que eu não ia voltar a morar aqui. Sim. Porque foram 4 anos, eu acho. Na Espanha morando foi quase 1 ano, assim. E sozinha, Cleo? Eu tinha amigos lá, amigas, eu tenho amigos que me ajudaram muito, porque sozinho não dá, né? Sozinho a gente não acontece muita coisa. Sim. E na Alemanha eu tenho meu irmão que mora já tem uns 15 anos na Alemanha, então ele sempre foi meu
meu ponto de referência, assim, de toda vez que eu ia para a Europa, eu sempre cheguei pela Alemanha. Então, essa coisa de ir e vir era muito boa, mas a hora que eu voltei, foi 2018, né, final de 2018, que eu conheci o Klaus, assim, foi uma mudança brusca, assim, foi tipo, agora acho que eu não quero, eu quero ficar aqui. Dá pra levar junto, né? Entendi. Daí eu acabei mudando tudo. E assim, entra, né, nisso, não é uma questão de filhos, mas entra nessa questão da mulher também se posicionar com coragem, porque né, você viajando, explorando o mundo e de repente você teve que parar, analisar toda a tua linha do tempo ali. Não, peraí, é aqui que eu tenho que ficar. E hoje você tá feliz com isso? Nossa, muito! Foi minha melhor escolha, foi minha escolha mais feliz, assim, foi ter mudado, né? E profissionalmente falando, eu sinto que quando eu tomei a decisão de abrir o estúdio, para mim foi foi bem impactante, assim, a diferença. Foi um passo grande, porque até então, eu por muitos anos eu era muito livre. Eu sempre fui muito, eu continuo sendo uma pessoa muito livre. Mas eu tinha essa liberdade geográfica mesmo, de vai e volta, fotografa aqui e ali. Agora você tem um ponto fixo. Agora eu tenho um ponto e o meu posicionamento como fotógrafa, como profissional mudou. Foi tipo, agora eu acho que realmente eu sou adulta. Eu quero fazer isso dar certo, eu vou fazer isso dar certo. E realmente, e estamos aqui, né? Com certeza, chegamos até você, Pri. Aí, olha só, gente, eu muito feliz por ter vocês aqui. Essa tua bagagem, né, Cléo, essa tua experiência fora do país, como é fotografar fora? É diferente daqui? Eu digo em questões assim, do povo mesmo, né? O brasileiro é mais acolhedor, é mais fácil de trabalhar, ou a fotografia, de um modo geral, ela é a mesma em todo lugar? Qual é o teu olhar, né? Tem aquela, às vezes, dependendo do lugar, tem a barreira da língua, né? Mas na ainda Alemanha, né? Na Alemanha, eu estudei alemão, mas o meu alemão, assim, para fazer um ensaio, ele não chega, né? Mas eu tive um ensaio que foi na Espanha, foi um dos meus primeiros ensaios, assim, oficiais na Espanha, que foi com a Rocío. E esse ensaio foi, assim, muito marcante, porque ela é argentina, mora na Espanha há muitos anos, e eu fui fazer um ensaio, e eu fiz produção nesse dia, né? Fiz produção, a Fran acho que nem sabe. Eu fechei o ensaio com essa cliente, e eu tava começando, e eu tenho uma amiga lá, a Dani, que tem uma loja de roupas. Então eu falei, Dani, posso pegar umas roupas aí? E a Dani pode. Tudo na parceria, Tudo né? na parceria. E a Dani falou, daí eu falei, eu te dou as fotos. E a Dani, então eu faço a maquiagem. Falei, arrasou, então eu vou fazer o cabelo. Então a gente fez a produção da Rocío. Sem a Fran, teve que se virar por lá. Me virei como era, já tava ligada lá no começo, já tava ligada que precisava de produção. E eu fiz esse ensaio dela, e foi um ensaio que começou às 2, 3 horas da tarde, ele acabou 9 horas da noite. Nossa. Fiquei um dia fotografando, foi muito legal. E eu lembro que eu decidi o lugar, tudo, eu decidi tudo. A montanha vai ser na praia e tal. E eu tô contando isso porque a Rocío, ela era uma pessoa que ela parou na minha frente, ela baixou os braços, assim, ela ficou dura, travada e falou, como me pongo las manos? Que ela parou e falou, o que eu faço com a mão? Onde é que eu boto a mão? E eu fiquei tipo, oi. Sei lá, eu lembro que eu fiquei meio sem graça, assim, bota assim. Ela fazia assim. Ai, dura, né? E daí, aquela coisa de, né, na época eu não falava espanhol muito bem, então ter que ir lá, e daí, hoje, em português, eu talvez explicaria de uma maneira... A gente deixa a mão mais leve, né? Mais leve, vai, volta, usa o sotaque, faz uma brincadeira. Mas naquela época eu não falava muito espanhol. Então era tipo, eu tinha que ficar indo e vindo, e fazendo cada detalhe do pé, da mão. Posicionando ela realmente. Voltei pra casa, foi aí que eu falei, sou fotógrafa. Aí eu voltei e falei, bom, agora eu sei, eu sou fotógrafa e mudou tudo. E como que foi o resultado disso? Gente, e esse ensaio foi tão lindo, tão lindo. Ele tem 10 anos agora. Foi 2015, ele tem 10 anos e até hoje eu acho... Claro, tem muitas coisas que eu já faço muito diferente. A edição naquela época era outra, eu tava super iniciante, então ele tem aquele toque de um iniciante. No caminhar da vida vem vindo outras técnicas. Mas ele é realmente ainda muito lindo, assim. Tem umas fotos que eu olho e falo, gente, era tão começo. E naquele dia, foi realmente um dia pra mim que eu olhei e falei... Eu acho que eu sou fotógrafa e me senti muito bem nesse lugar, assim. Mas é diferente, principalmente o lance da língua. Hoje em dia, eu tenho muita facilidade em outras línguas, então eu acho que é um pouco mais fácil. Mas em alemão ainda assim muito difícil. Eu imagino. Então é questão mais do idioma, né? Do idioma, e o brasileiro a gente é um pouco às vezes mais solta, né? Então não tem nenhuma piadinha que fique tão boa em outra língua quanto na nossa própria língua, né? Então, com certeza. Pra deixar a pessoa mais à vontade. E assim, meninas, como que é, né, para vocês, amigas de longa data, né? Agora a parte mais emocional. Trabalhar juntas, né? Como é para vocês? Esse momento é de vocês, né? Não vai chorar que eu choro também. Como é para vocês, depois de tantos anos hoje,
lembrarem lá de trás e se verem hoje no ponto que vocês estão, né? Eu imagino o quanto é lindo, né? Eu amo. A gente sempre teve muita conexão, eu e a Cléo, né? Sim. Então, trabalhar juntas se torna isso... é uma leveza, né? A gente se entende, eu já sei do que ela gosta, e ela sabe que eu gosto, do que ela não gosta. Sim. Então, a gente... É um par perfeito. É muito legal. E a Fran com essa calma, né? Com essa paciência. A Cléo já é mais, né? Eu sou agitada, já. Mais pra frente. Eu digo, tem que ser é como um casal, tem que ser o meio a meio, não é? E aí no final vocês conseguem concretizar. E você, Cléo, né? O que você tem pra... Mas a Fran é engraçado porque eu tenho algumas amigas, nós temos algumas amigas, mas a Fran tá comigo desde que a gente se conheceu, assim, né? Nós passamos por muitas fases na vida uma da outra. Sim. Quando eu morava em São Paulo, eu lembro muito que eu falava com a Fran direto, assim. E eu também morei numa época, né? A gente se encontrava. Sim. Ela morou em São Paulo também, mas a gente sempre... somos amigas que nunca perdemos essa conexão. A gente nunca mudou. Nunca mudou. Então a gente sempre se falou quando eu morei fora, quando eu voltei, quando... E o apoio dela também, né? Quando você voltou e quando você decidiu fazer o teu estúdio, como é bom ter um amparo, né? E assim, a Fran hoje em dia, tu é uma profissional que é única, não tem? Talvez fotógrafa, vão ter outras fotógrafas, mas a produção da Fran realmente é uma coisa muito exclusiva, né, Fran? Então... Às vezes tu vê uma produtora ter essa parceria, essa quantidade de parceria que ela tem com as lojas, essa confiança que as lojas têm nela, então o cuidado que tu tem com as peças. E a gente, eu tomo todo esse cuidado, porque a gente, Balneário é um lugar pequeno, né? Sim. Então são muitos profissionais que se conhecem, então a gente tem que tomar esse cuidado para esse ensaio ficar igual aquele. Então eu não tenho acervo de roupa, então sempre são roupas diferentes. Que assim vai mudando. Vai mudando para ficar diferente mesmo, para não ser... Então tem que ter todo esse cuidado. Porque pensando nisso, né? É bem difícil. Senão uma profissional tá de um jeito e a outra tá do mesmo jeito. É bem difícil ter igual. Então eu sempre trago, tipo, até na posição das fotos ali, às vezes, vamos fazer essa tal pose, mudar um pouco. Para tornar um pouco diferente os ensaios para ter esse diferencial, né? Sim. E vocês acreditam, meninas, assim, resumindo, né? A gente indo pro final aqui do nosso programa, que o resultado final disso, né, as fotos como profissional, realmente interferem, podem fazer uma pessoa evoluir a carreira, né? Porque hoje em dia vocês sabem que a empresa, antes de contratar, eles estão entrando na rede social para ver a nossa vida, não é? Exato. Então, aí entra lá, né, aquela coisa básica, superficial do dia a dia. Agora, a hora que entra e vê, né, o que vocês transmitem, ali. Eu acho que a imagem, muito antes de uma legenda, de uma palavra, da pessoa abrir a boca, ela já transmite alguma coisa. Então, vocês acham que isso pode fazer alavancar uma carreira? Uma imagem pode... É aquela história, não tem foto que sustente um profissional ruim. Não vai ter, espero que nunca tenha. Mas a fotografia, ela tem esse poder de elevar, de trazer para cima. Então, quando a pessoa sabe usar isso ao favor dela, então é mágico, assim. A gente tem a Bibi, né, que a gente já falou dela aqui algumas vezes hoje, mas a Bibi, desde o início da carreira dela, quando ela começou lá nos primórdios, nós somos muito amigas, então a gente sempre fez foto dela. A Bibi sempre teve um acervo de fotografias muito diferente de outras dentistas, das pessoas da harmonização facial, porque ela sempre teve uma fotografia com uma fotógrafa, por mais que quando eu estava iniciando, ela também estava iniciando, então era o nosso máximo daquela época. Ela sempre quis se posicionar então ela sempre tem pessoas que têm esse banco de imagens atualizado de quem você é, sabe, de trazer essa postura diferente para a rede social, porque tu vai botar a tua vida, teu dia a dia, coisas orgânicas, sim, mas tu ter essa foto que essa realmente... seriedade, né? Essa seriedade, porque é aquela coisa, antigamente não era para todo mundo. Sim. E hoje em dia, eu acho que ainda não é para todo mundo, mas é realmente para todo mundo que quer se posicionar e que tem essa força e que tem esse profissionalismo à altura disso, sabe? Então, eu acho que realmente muda. Nós já tivemos clientes que falaram que, tipo, nossa, saí daqui, mudei meu preço. Já tivemos, tem cliente nossa que já falou assim, não, minha consulta era 200, a partir de agora é 400. É 400, agora é 600. Tem até aqueles vídeos agora que mostram, né, um copo, né, você tomando água, você ali, na roupa do dia a dia, aí muda para uma taça, a pessoa mais arrumada, e aquilo ali vai ficando mais caro, vai ficando mais caro, e realmente é isso, né, gente? Às vezes a fotografia consegue te ajudar nesse processo, ela vai ser um alicerce, ela vai ser um algo a mais. Ela vai trazer realmente a identidade, né, que é o nosso tema aqui, a beleza que posiciona, né, que traz essa identidade. Então, eu também vi lá no teu Instagram, Cléo,
que você, a gente dá aquela olhadinha antes, né? Que você foi convidada para analisar fotos, como assim? Eu quero entender melhor o meu pai ontem foi maravilhoso. Ontem eu liguei pro meu pai bem assim, ô minha filha, eu vi lá no teu Instagram, tu vai escolher a melhor foto do mundo? Sim, eu quero entender também. Foi Achei isso? muito bom. Sim, a pessoa leu rápido e falou, isso. Na verdade, eu fui convidada para ser jurada de um concurso de fotografia. Olha que maravilha. Que é do Inspiration Photographers. Eles são muito conhecidos. E eu acho que pro profissional é o ápice, não é? Ai, imagina você chegar não é, Fran? Sim. Você julgar numa constante de você julgar o trabalho do outro. Pontuar. Não é? Eu tô nesse processo ali agora, vendo as fotos das pessoas e pontuando. Mas basicamente foi isso. Foi um convite para ser jurada de um concurso de fotografia. E eles são bem renomados. É realmente uma empresa bem séria. Eles são incríveis. Que legal. Aí eu tô bem feliz. Aí eu tô ali, né? Tipo, falei, gente, eu posso dar pitaco, assim, podendo. Bem livre, num lugar de, tipo, né? posso falar? Exatamente. Então, basicamente legal, é isso. meninas. Mas foi muito bom recebê-las aqui hoje, né, Fran? Tenho certeza que vocês acrescentaram muito. Um tema extremamente atual, né? Principalmente na região que a gente mora, onde a gente vê muito o pessoal buscando esse posicionamento. Então, espero que a gente possa ter, de alguma forma, se conectado, né, com o que você está vivendo no momento, que os depoimentos aqui fiquem para uma vida, né? Porque o nosso programa ele é o Conexões de Valor, então é assim que a gente tenta e pretende chegar até você, e que você se enxergue como você realmente é, se dê valor, se ame. Se você quer fazer fotos, né, para que você se sinta melhor, faça. Não faça por ninguém, faça por você, né? É isso que a gente espera, seja homem, seja mulher. Se ame em primeiro lugar, não é isso, meninas? Amém. Eu acho que é esse recado que a gente tem para deixar aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente terça-feira e espero vocês aqui na semana que vem. Um super beijo, até lá.